Você sabia que o Brasil é referência na produção de vacinas? Os imunobiológicos distribuídos no sistema de saúde são exportados para mais de 70 países. O programa de hoje, sobre natureza, vai falar um pouquinho sobre vacinas. Eu gostaria e eu te convido para que você curta no YouTube, curta também no Facebook o nosso programa. Claro, o nosso programa sempre é voltado para você que está se preparando para o Enem. Curta no Facebook, curta no YouTube, nos acompanhe, porque nós vamos ajudar você a conquistar a tão sonhada vaga no Enem. Quando falamos em vacina, você pensa no quê? Talvez muitos de vocês já pensem naquela dorzinha da picadinha, talvez muitos de vocês pensam em quantidades de vacinas que nós temos que tomar ao longo de nossa vida. Talvez muitos de vocês já pensam naquela paranoia, todo ano a vacina é para a prevenção da gripe A. Mas quando que vai acabar essa paranoia toda? Quando acabou a paranoia de uma, surge uma outra. Agora, a bola da vez é a vacina para dengue. Daqui a pouco, a bola da vez vai ser para Zika vírus. Daqui a pouco vai ser para chikungunya. O que é a vacina? O que é esse imunobiológico ativo? Muito bem. Quando falamos em vacina, falamos num processo de imunização ativa. O que é imunizar e imunizar de forma ativa? Imunizar está ligado à defesa do meu corpo. A imunização, portanto, é um processo de defesa. Esse processo de defesa é ativo, ou seja, eu gastei energia para me defender. Cornélio, às vezes eu não gasto energia, às vezes não. Agora, na vacinação eu simulo uma coisa que em nós causa mais danos, que é a doença. Como é que eu posso, portanto, me imunizar? Ou imunizo de forma ativa, ou imunizo de forma passiva. Hoje vamos falar de forma ativa, que é a doença e que é a vacina. Se você, porventura, pegar uma doença como o sarampo, nós tivemos aí no Brasil, estamos tendo uma pequena epidemia, um surto de sarampo. Consequentemente, o indivíduo que pegou o sarampo, o organismo dele passou a reconhecer o vírus do sarampo como estranho e passou a produzir anticorpos contra aquele tipo de vírus. Esses anticorpos vão ficar circulando a vida inteira desse indivíduo. Portanto, ele está imunizado. Mas você há de convir comigo que é uma imunização um pouco esdrúxula, um pouco sofrida demais. Ficar doente para estar imunizado. Você achou estranho? Se você conversar com o seu pai ou o seu avô, se eles forem de meia idade ou seu avô de idade um pouco mais avançada, uma terceira idade, eles vão falar para você que antigamente era muito comum. Quando alguém tinha uma doença, era muito comum os vizinhos, os amigos levarem os seus filhos também para visitar aquele doente, para pegar aquela enfermidade. Isso valeria para rubéola, para cachumba, para varicela, para o sarampo, porque assim as crianças da vizinhança também pegavam e estavam imunizadas. Você poderia pensar, Cornélio, mas muitas não morriam? Morriam. Algumas morriam. Mas era uma forma que se tinha de imunizar. Não concordo que era a melhor maneira, mas ela existia. No caso da vacina, o que é feito? Na vacina, nós simulamos uma doença. O imunobiológico produzido pode ser um vírus que foi destroçado, um vírus que foi atenuado, ou seja, inativado. Pode ser um pedaço de um material genético, pode ser um pedaço de uma bactéria inativa. Então, você fornece para um indivíduo, por exemplo, um vírus atenuado. Um exemplo clássico é de uma vacina, a vacina VOP, vacina oral contra a poliomielite, uma das vacinas mais modernas do mundo, conhecida como SEIB, e no Brasil divulgadas pelo famoso Zé Gotinha, as gotinhas que salvam. Dentro dessa vacina, nós temos vírus que causa poliomielite, uma doença gravíssima, atenuado. Ou seja, esse vírus não tem mais ação. Uma criança recebe as gotinhas, só que o corpo não sabe que aquele vírus está atenuado. O que o organismo faz? Ele vai produzir anticorpos contra aquele tipo de antígeno, contra esse corpo estranho. Esses anticorpos, obviamente, vão ficar circulando. Da mesma maneira que existe memória, existem células que
vão estar garantindo a memória em relação àquele antígeno, os chamados linfócitos B. Consequentemente, se você receber uma segunda dose de vacina, a produção de anticorpos vai ser muito mais rápida, porque já existe uma memória associada àqueles antígenos. E, obviamente, algumas vacinas você precisa de um terceiro reforço. Algumas vacinas, uma dose só basta. Por exemplo, a BCG, que você tomou no teu bracinho lá no primeiro mês de vida e ela previne você contra a tuberculose. Outras vacinas, você vai ter que fazer um reforço a cada 10 anos, como é o caso da vacina contra o tétano. Da mesma maneira, nós temos a vacina VOP, a vacina oral contra a poliomielite, temos a vacina oral contra a rotavírus, a VORH, que previne a criança de morrer de uma das enfermidades mais comuns no mundo, que é a desidratação, que pode gerar uma diarreia tremenda, o rotavírus. E aí a criança pode morrer desidratada. Portanto, vacinas, imunização ativa. O teu corpo gasta energia produzindo anticorpos, obviamente para se defender. A doença também é ativa, mas a forma mais interessante é trabalhar com prevenção. Quer saber mais sobre vacinas? Venha conosco, nos acompanhe as nossas aulas, porque de Enem nós entendemos. Um grande abraço.